Moro no interior de São Paulo e trabalho como vendedor e viajo todos os dias por estradas diversas. Estradas essas, por vezes perigosas, com acidentes e mortes. E em um determinado dia, eu voltava para a minha cidade depois de um dia inteiro de trabalho. E geralmente eu durmo no hotel e saio no outro dia bem cedo. Mas como era próximo do Natal, eu quis antecipar a minha volta para casa. E a estrada que eu viajava era deserta, sem iluminação, somente mata e canaviais ao redor. E num determinado momento da viagem, eu parei na entrada de uma fazenda para falar ao telefone. Eu desci, me espreguicei, fumei um cigarro, mas algo me chamou a atenção. Pois bem ao meu lado havia uma cruz no chão, alguns vasos de flor e um terço pendurado nessa cruz. Havia um nome que eu tentei ler, mas estava totalmente apagado. Eu só consegui ler que o falecimento da pessoa havia sido há cerca de um ano. Eu senti algo estranho e logo entrei no meu carro e segui viagem. Continuei dirigindo e era por volta de 23 horas e o sono já estava batendo quando eu senti um arrepio no meu braço. Era uma sensação muito estranha, pois eu comecei a sentir que eu não estava sozinho dentro do meu próprio carro. E foi quando eu olhei pelo retrovisor e vi algo que a minha mente jamais irá esquecer. Sentada, bem no meio do banco de trás, havia uma mulher e ela estava chorando e com o cabelo na frente do rosto. Os cabelos compridos foi a única coisa que eu pude ver. Eu tentei falar alguma coisa, mas a minha voz não saía. Tentei parar o carro, mas era como se o meu corpo não me obedecesse. E aquela figura continuava sentada ali imóvel. E foi quando ela colocou a mão no meu ombro e sussurrou chorando: "Pode parar aqui. Eu tenho que voltar para o inferno." Eu não consegui parar de imediato. Eu segui alguns metros. Quando finalmente parei o carro, ainda em estado de choque, eu olhei pelo retrovisor e não havia mais nada lá. Simplesmente, ela havia sumido. Eu me recuperei do susto e segui viagem. Até hoje, eu não sei se a cruz que eu vi na estrada tem algo a ver com isso, como também não sei quem era a mulher que apareceu repentinamente no meu carro. E mesmo após terem se passado alguns anos do acontecido, eu ainda evito aquela estrada. Boa noite. Agora vamos para o relato. Malditos canes em Sete Além. Olá, o meu nome é Lucas. Tenho 19 anos e moro em Paranapiacaba, em São Paulo. Eu gosto muito do assunto Sete Além. Não acreditava muito, mas eu gostava de ouvir relatos sobre isso. Um dia, eu resolvi usar o aplicativo chamado Randonáutica, que para quem não sabe, funciona assim. Você pensa em alguma coisa ou lugar e o aplicativo te dá uma coordenada no GPS para você ir até lá. Bem, eu não colocava muita fé nisso, mas resolvi baixar o aplicativo e usar por brincadeira. Pensei em Sete Além e o aplicativo me deu uma coordenada em uma mata distante da cidade. Eu fiquei com medo de ir, mas ainda era por volta das 15 horas e ficaria tranquilo ir até lá.
pois seria no máximo uns 40 minutos de distância. Então peguei o carro do meu pai e fui de encontro à coordenada que o aplicativo me mostrou. E era uma estrada na zona rural de Paranapiacaba. Eu fui até onde o carro conseguia ir e depois eu segui uma trilha na mata. Era uma trilha estreita, muito sombria, e eu pensei em voltar, mas já estava tão perto do local marcado no aplicativo, então eu continuei seguindo a trilha. Fael, a trilha ia cada vez ficando mais sombria e o clima foi mudando. O ar foi ficando cada vez mais gelado e o céu mais cinza. Eu comecei a acreditar que o aplicativo pudesse estar realmente me levando para Sete Além. Continuei andando pela mata e quando passei entre duas árvores que formavam um arco, o cenário mudou e eu estava em uma cidade abandonada, destruída, cheia de prédios abandonados. Eu estava com muito medo. Queria ter retornado imediatamente, mas a trilha, as árvores e a mata tinham desaparecido e eu estava em outro lugar. Acreditei que eu realmente tinha conseguido chegar em Sete Além. Eu fui andando pelas ruas, procurando por alguém, mas estava tudo vazio e destruído. E de repente, eu vejo na rua um imenso cão negro de olhos vermelhos e com fumaças soprando pelas ventas. Eu achei que era o meu fim, mas do alto de um pequeno prédio eu escutei uma voz falando: "Ei, você, entra aqui no prédio, rápido!" Eu corri em direção ao prédio o mais rápido que eu pude. Fechei as portas e lá de dentro eu pude ouvir a criatura rosnando em volta do prédio. E o cara que me chamou trancou as portas e janelas e falou que ficou feliz em ver mais alguém ali. Ele me contou que o nome dele era Ambiel e que ele era do meu mundo e que fazia parte de uma organização chamada Descob, o Departamento Secreto de Contenção Obscura. Ele me contou que estava em operação contra outros agentes do Descob, pois tinha canes do inferno na região da mata de Paranapiacaba, e eles tinham que caçar e matar aquelas bestas. Ele se embranhou nas matas na tentativa de executar um cane que fugia, e de repente ele passou sem querer por uma vórtice e veio parar em Sete Além. E daí, ele não sabia ao certo quanto tempo estava preso ali. Ele me explicou que aquela região é um vértice, ou seja, que é um local que divide espaço entre duas dimensões, mas para entrar e sair das dimensões, precisa passar por lugares bem específicos como um portal. Ele disse que os agentes mais experientes da Descob conheciam bem sobre Sete Além, mas quanto a ele sabia muito pouco. Infelizmente caiu naquele vórtice e foi parar numa região bem ruim de Sete Além. E ele falou que conseguiu matar vários canes do inferno que guardavam a saída de Sete Além. E desde que ele chegou lá, agora restava aparentemente um. Mas ele não tinha munição suficiente para matar aquele cane. E também não sabia exatamente como voltar. Mas como os canes que estavam ali estavam próximo de um portal, eu perguntei a ele se talvez os outros agentes poderiam ir à procura dele. Mas ele me disse que os agentes não vão atrás dele, porque realmente pensam que ele já deve estar morto, ou devorado, ou talvez eles não se importem mesmo.
Uma coisa curiosa foi que ele disse que estava ali por volta de 2 semanas, mas que a operação tinha ocorrido em 2018. Então, eu contei que já era 2021, e ele não entendeu nada, pois como poderia estar tanto tempo ali, se para ele tinha passado tão pouco tempo? Eu comentei com ele que o meu celular não tinha conexão com a internet naquele lugar, mas que eu poderia fazer a rota contrária com o GPS, pois o mesmo tinha registrado toda a rota, e quem sabe nós tínhamos essa pequena chance de sair dali. Então, o Ambiel arquitetou um plano em que ele distrairia o Kanye enquanto eu correria e sinalizaria o caminho para ele me seguir. Ambiel saiu do prédio e foi para o meio da rua à espera que o Kanye viesse devorá-lo. A criatura veio bufando fogo pelas ventas e pulou em cima do Ambiel. Ele tirou uma faca da sua calça e acertou em cheio a cabeça da criatura, e nesse momento em que eles estavam lutando, eu aproveitei e corri pela porta do prédio, seguindo a rota contrária que o meu GPS tinha registrado. E essa rota me levou até uma porta vermelha, e quando entrei por essa porta, estava mais uma vez na floresta de Paranapiacaba. Eu fiquei esperando para ver se o Ambiel atravessaria o portal, mas ele não apareceu. Tentei passar pelas 2 árvores de novo para ajudá-lo, mas nada aconteceu. Eu continuava naquela mata, até desistir de esperar e ir embora dali. Bem, eu espero que ele tenha conseguido derrotar aquele Kanye e encontrado a saída de volta, pois eu nunca mais consegui atravessar para Sete Além, por mais que eu tentasse. Eu fico imaginando que talvez um Ambiel tenha passado pelo portal, mas saiu em 2018 e não em 2021. Hoje, eu vejo relatos de coisas terríveis sobre o Descobre e espero que o Ambiel tenha conseguido sair de Sete Além e que ele não tenha voltado para essa organização cruel. Eu não recomendo a ninguém usar o aplicativo Randonáutica para buscar Sete Além, pois talvez não tenham a mesma sorte que eu tive. Esse relato é de 2021 e agora, em 2022, eu reencontrei o Ambiel, mas isso é assunto para outro relato. Boa noite.